Com a crescente tensão no Oriente Médio, líderes dos Estados Unidos e Israel se reúnem em Washington. Vamos aqui ao vivo, ao nosso escritório em Nova York, agora a participação do nosso companheiro e correspondente, o Jaime Ribeiro. Jaime, qual é o tom da conversa, então, entre Barack Obama e Benjamin Netanyahu? O pessoal está preocupado. Estamos à beirada de um conflito entre Israel e o Irã? Olá, Heródoto, Andréia, boa noite a todos aí no Brasil. Olha, os Estados Unidos não escondem de ninguém a preocupação com essa atual situação de crise crescente no Oriente Médio. Durante esse encontro, Barack Obama destacou que o compromisso americano com a segurança de Israel é sólido como uma rocha e disse que vai fazer o possível para evitar, para impedir que o Irã produza armas nucleares. O governo iraniano é acusado de buscar tecnologia para desenvolver armas atômicas. A produção de urânio, segundo o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica, triplicou do ano passado para cá. A República Islâmica nega, alega que o interesse é apenas para gerar energia para fins pacíficos. Mas olha, Heródoto, nem a Casa Branca, nem Israel engoliram essa explicação, viu? Entre as medidas adotadas no futuro, os dois países não descartam uma possível ação militar. Esse foi o ponto alto do pronunciamento. Mas, apesar do tom de ameaça, Obama declarou que prefere uma saída diplomática e pediu um tempo ao premier israelense para as sanções aplicadas contra o Irã começarem a surtir efeito. Benjamin Netanyahu agradeceu o apoio americano, mas lembrou que Israel tem o direito de controlar o seu próprio destino. A declaração polêmica, é claro, que deixou o presidente dos Estados Unidos em alerta. Analistas políticos dizem que agora, com essa declaração, as chances de Israel tentar um ataque contra Israel, as chances de Israel tentar um ataque contra o Irã sem consultar previamente os seus aliados, agora aumentaram, Heródoto. De fato, há quem fale que pode ocorrer até durante o mês de abril. Mas vamos falar um pouquinho agora das eleições aí nos Estados Unidos. Ô, Jaime, amanhã é o chamado dia da superterça mesmo? O candidato republicano pode sair dessas reuniões do partido amanhã? Pois é, Heródoto, as chances do ex-governador Mitt Romney ampliar a vantagem aumentaram, são grandes. Agora, isso não significa nada, viu? Não quer dizer que ele já está automaticamente nas eleições de novembro, porque ainda existem muitas primárias ainda para acontecer, a situação está indefinida e, olha, quem mais está lucrando com essa indefinição dos republicanos é o atual presidente, Barack Obama, como mostram os enviados especiais a Boston, Heloísa Vilela e Daniel Vergara. Na imprensa americana, o deboche com a fotomontagem. Os pré-candidatos republicanos estão se queimando. Uma referência ao resultado de uma pesquisa da NBC e do Wall Street Journal divulgada hoje. Ela mostra que os eleitores estão desanimados, pouco impressionados e até mesmo decepcionados com o processo de escolha de um adversário para o presidente Barack Obama. Até agora, a maior parte dos eleitores republicanos não está empolgada com as opções disponíveis. Quem ganha é o presidente, com um índice de aprovação de 50% e em alta. Se a eleição fosse hoje, ele seria reeleito. Amanhã, 10 estados votam em primárias republicanas. Aqui em Massachusetts, o ex-governador do estado, Mitt Romney, tem vitória garantida e deve terminar a super terça-feira na frente, vencendo também em Idaho, na Virgínia, em Vermont e possivelmente em Ohio. Um dos estados que mais sofreram com a recessão econômica, Ohio, é o grande prêmio em jogo amanhã. Tem 66 delegados na Convenção Nacional do Partido. Quem vencer lá fica com quase todos. Romney e Rick Santorum estão praticamente empatados em Ohio. Mas, segundo as pesquisas, até amanhã, Romney vira a mesa e termina a superterça com um número muito maior de delegados do que os adversários. Passo decisivo para se tornar candidato oficial do partido e enfrentar Obama em novembro. Bom, Jaime, vou falar agora um pouquinho aí das eleições na Rússia, né? Afinal de contas, o presidente é novo, mas não é tão novo. Afinal de contas, o senhor Vladimir Putin foi eleito aí com cerca de 64% de votos e afirmou que, segundo ele, a eleição foi limpa, aberta, etc. Mas nós vimos também aí que a oposição não concorda muito e afirma até que houve fraude eleitoral. Os Estados Unidos já fizeram algum comentário a respeito da volta do Putin? Volta não, a continuidade do Putin no poder?
Pois é, desde 2008 ele estava afastado, né? E agora, se vencer, vai voltar ao poder 4 anos depois. Olha, a porta-voz do Departamento de Estado americano, Heródoto, já se pronunciou, mas disse que prefere esperar o resultado final da apuração dos votos para a Casa Branca se pronunciar oficialmente. Adiantou que existem representantes americanos numa comissão de observadores internacionais e que, se há relatos de fraudes, essas fraudes devem ser, sim, investigadas. Os monitores apontaram que a votação foi tendenciosa e que a máquina do governo foi usada a favor de Putin. Os opositores foram às ruas, questionaram o resultado da votação e pedem a renúncia do presidente eleito. E essas informações são até agora. A maior manifestação aconteceu na Praça Pushkin, um centro de protestos de dissidentes durante o regime soviético. Os grupos tinham permissão para o comício no local. Tudo corria bem até o momento em que alguns manifestantes decidiram, de acordo com a polícia, realizar protestos em lugares que não eram autorizados. Os policiais russos usaram a força para conter a multidão. Você está vendo aí nas imagens, muitos manifestantes foram detidos. Quem resistiu em ficar acabou detido. Centenas de pessoas foram presas. Protestos e detenções também aconteceram em outras cidades do país. Além do relato do uso da máquina, outros indícios de irregularidades do processo eleitoral já começam a aparecer. Olha só essas imagens que você está vendo agora. São imagens que foram exibidas na televisão russa hoje. São de câmeras instaladas nas sessões. E olha só, elas teriam flagrado a mesma pessoa votando mais de uma vez em zonas eleitorais diferentes. Já pensou, Heródoto? É o chamado carrossel de eleitores. O presidente eleito, Vladimir Putin, já se pronunciou também sobre essas possíveis fraudes, disse que vai convocar uma comissão eleitoral para apurar essas denúncias. De Nova York ao vivo, Jaime Ribeiro, para o Jornal da Record News. Ok, Jaime, obrigado pela sua participação. Olha, carrossel de eleitores é uma boa ideia, viu, Jaime? Só espero que não pegue por aqui. E a gente tem que fazer umas continhas, o Putin vai ficar no poder 22 anos. O Nicolau II, que foi o último que saiu da Rússia, ficou exatamente 23 anos. Mas como o Putin pode voltar a ser primeiro-ministro, ele poderia ficar 22 mais 4, são 26. E aí ele pode ficar depois mais 12 como primeiro-ministro. Então ele ficou mais do que o Nicolau II, que foi derrubado pela Revolução de fevereiro de 1917.